E chega uma hora que a gente cansa de esperar. E é normal, tá tudo bem, Deus te entende. Eu recebo muitas mensagens com esse questionamento e tenho certeza que se você clicou nesse vídeo é porque esse também é o seu questionamento, é a sua dúvida. Por isso, nesse vídeo eu vou te dizer algo que vai responder essa dúvida, esclarecer essa sua dúvida de uma vez por todas. O tempo de espera é muito difícil. Quem é solteiro sabe disso, eu sei disso. Eu tenho até um vídeo aqui onde eu conto o meu testemunho e falo que acho que o tema, se eu não me engano, é a verdade sobre o tempo de espera. Eu vou deixar aqui nos cards, no final do vídeo, no box de informação para quem quiser assistir. Mas a verdade é que o tempo de espera, ele é muito difícil. A gente passa por um deserto terrível, solitário e não é nada fácil. Muitas vezes a gente pensa que não vamos aguentar, que as coisas não vão acontecer. E chega uma hora que a gente cansa de esperar. E é normal, tá tudo bem, Deus te entende. Mas mesmo com todas essas dificuldades, você continua querendo se casar, você quer ter uma família e um parceiro ou parceira pro resto da vida, não é verdade? Senão você não estaria aqui nesse vídeo. Então você precisa entender que o problema não tá em Deus e nem no tempo que falta para as coisas acontecer, porque tenho certeza que você vive ouvindo por aí que ainda não é o tempo de Deus, que o tempo de Deus não chegou na sua vida, que tem um tempo determinado para todas as coisas, mas às vezes é o tempo de Deus e não é o seu tempo porque você não está pronto, você não está preparado. Então pare de perguntar, Deus, mas por que o Senhor não faz? E comece a perguntar, Deus, o que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo que eu preciso dar? A gente tem que entender que para o cumprimento de toda promessa é necessário a gente passar por um processo. E esse processo, ele depende mais da gente do que do próprio Deus. Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas, mas às vezes nós é quem atrasamos a nossa promessa. É só a gente se lembrar da história do povo de Israel lá no deserto. Eles saíram do Egito e era para eles entrarem na terra prometida em poucos dias. Porém, como Deus sabia que eles eram um povo teimoso, que estava murmurando, não estavam confiando em Deus, e iam murmurar mais ainda, então Deus fez eles darem voltas, um caminho que era para eles chegarem em dias. Deus fez eles ficarem dando voltas em círculo e demorou 40 anos para eles chegarem e tomarem posse da terra prometida, daquilo que já estava prometido para eles. Então vocês percebem que o problema não foi o tempo de Deus, e sim a atitude do povo de Deus. E muitas vezes é esse tipo de atitude que a gente tem ou que a gente não tem, né? Às vezes Deus espera uma atitude da gente e a gente não tem a atitude que Deus espera. Então a gente tem que perguntar, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu não estou fazendo de certo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso cuidar de mim primeiro? Eu preciso cuidar do meu emocional, da minha vida profissional? Eu preciso me curar de traumas? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir para outra cidade, ir para outro país? Eu preciso sair da casa dos meus pais? Começar a juntar dinheiro, começar o meu enxoval? O que eu preciso fazer? Faça essa pergunta para Deus. O Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te direcionar. Tudo que você precisa fazer para alcançar a promessa, Deus, ele vai te mostrar. Mas a gente tem que estar sensível à voz de Deus e atento ao que ele nos diz, ao que ele nos mostra. Um exemplo, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida de como Deus fala com a gente. Deus, ele fala com a gente de várias formas. E ele fala de uma forma individual e particular com cada um. Comigo ele fala de um jeito, com você ele fala de outro, mas algumas maneiras que ele pode falar com a gente. Por exemplo, você tá aí esperando em Deus, e aí você pergunta para Deus, o que você precisa fazer? Qual é o próximo passo que você precisa dar em direção à sua promessa? E aí você entra no Instagram, no YouTube, começa a aparecer um monte de anúncio e de postagens e de stories de pessoas falando sobre autoestima, insegurança, medo. E aí você fala, nossa, que coincidência, tá todo mundo falando do mesmo assunto? Não, querido, não tá todo mundo falando do mesmo assunto. É Deus que tá fazendo todas essas pessoas que estão falando desse assunto chegarem até você, para você entender que é disso que você precisa cuidar. Então a gente tem que estar atento. Deus, ele não desce e fala com a gente. Muitas vezes ele fala com a gente de formas assim que a gente nem percebe, em detalhes, em coisas mínimas, e a gente deixa passar porque não estamos atentos, não estamos conectados com ele. Então,
Faça essa pergunta para Deus e fique atento ao que Deus vai te mostrar, o que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. E ouça as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que têm sabedoria, pessoas que te conhecem, pessoas que falam, olha, você precisa mudar isso. Mas saibam da diferença daqueles que te criticam e aqueles que querem o seu bem. Tem pessoas que chegam para você e falam, ó, você é muito teimosa, precisa mudar isso. Tem pessoas que falam porque elas querem o nosso bem. E você sabe quem são essas pessoas. Mas tem pessoas que falam só para nos criticar. Então tome cuidado com esse tipo de conselhos. Esteja atento ao que te falam, esteja atento ao que você vê, ao que você ouve e a tudo que chega até você. Deus, ele vai falar com você, mas você precisa estar de coração aberto. E quando Deus te mostrar, simplesmente faça. Não fique postergando, não fique deixando para amanhã. Comece hoje, comece agora. Saia desse vídeo, vá orar, coloque-se diante de Deus e pergunte para Deus o que você precisa fazer. Porque às vezes você só precisa fazer, ó, uma coisa. A sua promessa está diante dos seus olhos, mas tem só apenas uma barreira, sabe? Um muro impedindo você de chegar até a sua promessa. E uma atitude sua vai mudar tudo isso. Às vezes, Deus, ele só quer que você confie nele, que você descanse, que você pare de pensar no que você está pensando, que você pare de falar o que você está falando. E às vezes uma atitude que você tem traz para perto a sua promessa. Então, abram o coração de vocês e fiquem atentos à voz de Deus. Entenda que o processo, ele é dolorido mesmo, parece que a gente não vai chegar lá, mas a gente vai chegar. Só não chega quem desiste no meio do caminho, que esse não seja você. Comenta aqui embaixo o que você acha que você tem errado, onde você acha que você tá errando, que você precisa acertar, ou se você não quiser comentar, apenas reflita, mas reflita, tenha uma atitude, tenha uma ação. E se você precisa de ajuda, se você tá com algum problema com relação à autoestima, algo assim que tá angustiando seu coração, pode ir lá no Instagram, me segue, by Mariana Doreto, tá aqui em cima. Me chama no direct, que assim que eu puder eu vou te responder e eu vou te ajudar com o maior prazer. E se Deus quiser me usar na sua vida, eu vou estar de coração aberto para isso. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou e compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, que também tá passando por esse momento difícil. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.